Olá, olá, boa noite. Como é que nós estamos hoje? Vamos começar mais uma live sobre feminilidade bíblica. A gente está estudando esse livro aqui já tem bastante tempo, né? Na verdade, eu uso ele mais como um norte, mais como um guia temático para a gente poder pensar a respeito dos temas que ele traz. E é um livro muito bom, recomendo que você o tenha aí na sua prateleira, na sua estante. Ele, inclusive, é um livro muito interessante para você levar para sua comunidade. A gente está hoje fazendo o 16º encontro sobre esse livro aqui. E dá bastante conversa, viu? Para ter com as mulheres da tua comunidade. Se você é líder de mulheres, se você é líder na tua igreja de algum ministério, acho interessante fazer um grupo de leitura compartilhada para fazer a leitura desse livro aqui. Ele traz bastante reflexão e bastante assunto para pensar junto. Alguém pode me dizer se o meu áudio tá bom? Eu tô testando um microfonezinho diferente hoje aqui. E aí eu quero saber se o meu áudio tá sendo bem ouvido. Peguei um microfone para tentar isolar os barulhos externos, né? Porque cachorro latindo, é criança brincando, é avião passando, é vida seguindo. Acaba ficando meio maluco, né? Então, bora! A gente tá lá na página 101 da nossa leitura. E na semana passada, a gente terminou a nossa live com uma reflexão, com um pensamento. Eu fiz uma pergunta para vocês, e aí a nossa live terminou. E a pergunta foi: em vista do que a gente sabe a respeito do primeiro homem e mulher do mundo, por que você acha que Satanás foi passar a conversa em Eva e não em Adão? Então, na semana passada, a gente conversou a respeito de como é feito o comercial do pecado para nós, das decisões que a gente toma a partir desse comércio que nos é oferecido, né, dessa propaganda, desse marketing que é feito para nós pelo pecado. E o quanto isso muda não só o nosso entendimento do mundo, né, o nosso entendimento de Deus, mas também o nosso entendimento a respeito de nós mesmos, né? O pecado, ele corrompe o nosso pensamento, ele corrompe o nosso cérebro, ele corrompe as nossas visões e faz com que a gente passe a viver num mundo em que a gente não enxerga as coisas direito. Eu sou de Petrópolis, uma cidade do Rio de Janeiro, e lá é serra, né? Serra carioca. Então, é muito mais frio do que no Rio. Chove muito, é bastante úmido. E quando a neblina desce lá, a neblina que a gente chama de russo, a gente não consegue enxergar um palmo à nossa frente. Quando o russo desce, literalmente, eu já tive que parar na rua, encostar numa parede e esperar o russo passar, porque eu não conseguia enxergar os meus pés, um palmo à minha frente eu não via. E é isso que o pecado faz conosco. Ele nos impede de enxergar os nossos pés. Ele nos impede de enxergar para onde a gente está indo. A gente acaba sendo rendido ao medo, rendido a sentimentos e emoções que nos cegam da verdade absoluta, que é a verdade de Deus. Então, quando eu pergunto isso para você, por que Satanás foi na mulher e não foi no homem? A gente precisa pensar algumas coisas importantes a respeito do relacionamento, né? Homem e mulher. Primeiro, nós mulheres fomos criadas para sermos mais responsivas. Então, quando alguém nos chama, a nossa resposta é mais rápida do que a resposta masculina. Quando os filhos precisam, nós respondemos mais rápido. Nosso corpo é feito para responder mais rápido, nossa mente é feita para responder mais rápido. A gente é mais detalhista, mais cuidadosa, a gente presta mais atenção nas coisas do que os homens. Os homens deixam detalhes importantes passar e a gente geralmente não. Então, quando Satanás decide falar com a mulher, ele tem isso em vista. A resposta da mulher vai ser mais rápida. A resposta da mulher vai ser mais fácil, porque ela foi feita por Deus para responder.
Ela foi feita por Deus para dar mais atenção, para ouvir com mais dedicação. Então ela vai me atender, ela vai me ouvir, ela vai parar o que ela está fazendo para prestar atenção na minha necessidade. Porque foi assim que nós fomos criadas para ser, né? A questão é que Satanás subverte esse nosso princípio norteador, que é o serviço, para o pecado. E tem uma outra coisa que Satanás pensa quando ele vai na mulher. Ele sabe que uma mulher tem um poder absurdo de influenciar o seu marido. Nós, mulheres, temos um poder enorme de influenciar o nosso marido. O problema é que o pecado transforma essa influência que é saudável, que deve ser gerida com sabedoria, que deve ser conduzida com temor a Deus, em manipulação. Então, ao invés de eu querer influenciar o meu marido com a minha consciência cristã, com o meu conhecimento de Deus, com o discernimento que o Senhor me dá de forma, às vezes, mais ampla do que o homem, né? Porque até a nossa visão periférica é maior do que o homem. A mulher, ela enxerga perifericamente muito mais do que o homem. Testa aí na sua casa. Vê, põe a sua mão assim na lateral e vai chegando essa mão para trás e vê até onde você enxerga. E faz a mesma coisa com o seu marido. Você vai ver que a visão do homem, ela é mais focada para olhar para frente, para olhar para o campo de batalha. Nós não, nós somos feitos para ter uma visão mais ampla de todas as coisas. Então, ao invés de a gente usar isso como uma influência positiva sobre o nosso marido, auxiliá-los a enxergar aquilo que eles não são capazes por suas limitações, a gente transforma isso em poder manipulativo. E homem nenhum gosta de ser enganado, assim como nós também não gostamos, não é mesmo? Só que para o homem isso tem uma ferida ainda mais profunda, que é a ferida da honra, que é a ferida do desrespeito. A palavra de Deus pede para a mulher se submeter e honrar o seu marido, porque essa é a linguagem do homem para entender o nosso amor. Mas a palavra diz que o homem precisa nos amar, porque essa é a nossa linguagem. Então, se eu não tenho num relacionamento conjugal uma mulher que honra, respeita e se submete à autoridade desse homem, esse homem não vai se sentir inclinado a amá-la. Ele não vai se sentir dedicado a cuidar e proteger. Nós somos pessoas fortes, mulheres, nós sabemos disso. E a sociedade diz para nós, cada dia que passa, que nós não precisamos de homem para nada. E é isso que a gente está ensinando para eles, que a gente não precisa deles para nada. Antigamente a mulher nem a lâmpada trocava, hoje a gente está tendo que se virar. E isso não é para ser motivo de orgulho, porque nós estamos acumulando tarefas. Ah, mas nós somos multitarefadas. Tá certo, mas isso é bom? Por que isso é bom? Sermos capazes e competentes de fazer coisas não quer dizer que fazê-las nos tornará mulheres mais felizes. Nós somos muito capazes de todas as coisas e a gente já provou isso. E os nossos maridos sabem disso. Estava conversando com meu esposo esses dias. Quando eu entrei na graduação de letras, aqui eu fiz universidade aqui na minha cidade. Eu moro em Londrina há 7 anos. Assim que eu cheguei, no ano seguinte eu prestei vestibular, entrei e não parei mais de estudar. E eu já tinha 29 anos quando eu entrei na faculdade, né? Hoje eu tenho 35, então já faz 6 anos que eu estudo. E eu entrei na graduação já pensando, eu tô muito velha para fazer graduação por fazer, eu preciso ter um objetivo. Porque eu já vivi a minha vida sem objetivo a vida inteira, então isso agora precisa acabar. Então eu entrei na graduação já pensando no doutorado. E existem etapas para que eu chegue nesse doutorado. Eu preciso terminar a graduação, que são 4 anos. Eu preciso terminar o mestrado, que são 2 anos, para chegar no doutorado. E nesse percurso de tempo, existem trajetórias de competências. Para eu passar numa prova de doutorado, para eu ser selecionada para fazer um doutorado, seja onde for, em que área for, eu preciso de pontuação no meu currículo. Então não basta só fazer graduação, mestrado e chegar na porta do doutorado. Eu tenho que ter escrito artigos científicos e não só escrito, mas publicado. Eu preciso ter pós-graduações na área em que eu quero fazer o meu doutorado, para que isso me gere pontos e eu consiga a vaga caso elas sejam limitadas. Eu preciso ter desenvolvimento acadêmico com notas decentes para que eu seja selecionada se eu estiver competindo com mais alguém. Eu preciso que os meus trabalhos mostrem o percurso que eu estou seguindo.
Então, além do tempo, é preciso capacitação. E nós somos capazes, a gente já provou isso. E aí eu estava conversando isso com meu marido, que o doutorado que eu quero fazer não tem em universidade pública, só tem em particular e em 2 ou 3 universidades no Brasil, o doutorado que eu quero fazer. E aí, uma dessas universidades particulares fica aqui na rua de trás da minha casa. Uma meia dúzia de ruas para lá fica a PUC Paraná, que é onde eu queria muito, assim, que é a realização total do meu sonho seria fazer o meu doutorado em teologia ali na PUC, porque eles têm um doutorado em exegese e interpretação bíblica, que é o que eu quero fazer. E ali é o único... Existe 3 faculdades, eu acho, que fazem doutorado em teologia, mas só a PUC na área que eu quero fazer, porque o restante é tudo teologia pastoral. Eu não tenho interesse em teologia pastoral, eu tenho interesse em teologia hermenêutica, exegética e interpretativa. E aí, o que acontece? A PUC, esse doutorado na PUC custa R$85 mil, que você pode pagar em até 4 anos, que é o tempo do doutorado. Então dá quase R$2 mil por mês. E hoje a nossa realidade financeira não permite isso, sendo que o meu mestrado termina daqui 6 meses. E aí o meu marido, ao invés de falar assim, olha, o teu sonho tá fora da nossa realidade, porque realmente está. Olha, o teu sonho vai ser impossível. É o preço de um carro, eu não vou deixar de comprar um carro novo para te dar um doutorado. Se fosse o marido que eu tive antes do nosso divórcio, provavelmente ele diria isso. Ele diria, eu não. Vou me matar pra você fazer um doutorado pra amanhã ou depois você enlouquecer e ir embora. Mas hoje, a Viviane que ele tem, a mulher que entendeu quem é em Cristo, que entendeu que Satanás age através da minha vida de forma poderosa na vida do meu marido, que entendeu que a submissão bíblica ela não é subserviente, ela é um serviço em amor que gera um amor que serve no outro, é um ciclo ininterrupto de serviço e amor que alguém precisa estartar. Essa Viviane que ele tem fez com que ele dissesse para mim que se fosse preciso, nós pegaríamos um empréstimo consignado, porque meu marido agora, né, esse mês, graças a Deus, começou a trabalhar num serviço público. Ele fez um concurso há 4 anos, passou e só agora chamaram. E talvez tenham chamado justamente para que ali na frente, se eu precisar, eu possa fazer esse empréstimo consignado. Não é o que eu quero, eu espero um milagre de Deus, mas a vida exige sacrifícios. E ele disse isso pra mim, ele falou, olha, eu pego no meu nome um empréstimo consignado pra você, mas você vai fazer o que você quer. Você vai chegar onde você planejou. E por que ele disse isso pra mim, minhas amadas? Ele disse isso pra mim porque ele sabe que eu não deixo faltar a minha casa por causa de nada na rua. Ele sabe que, do mesmo jeito que hoje o meu mestrado não é a minha prioridade é o meu marido, o meu doutorado também não vai roubar o lugar dele no meu coração. É Deus, meu marido e depois as minhas prioridades secundárias. Então perceba, quando o meu marido entende que ele tem um lugar no meu coração que nada nesse mundo substitui, ele sabe que ele pode fazer o sacrifício que for por mim, porque há entre nós uma aliança, há entre nós um contrato firmado diante de Deus, inquebrável até a eternidade. Então, é sacrifício vivo, né? Então, quais são os planos que você tem, que você ainda talvez não compartilhou com seu esposo, mas deveria, para que esse sonho possa ser um sonho dele também? E ele fala, daqui a pouco você tá formada, doutora, dando aula por aí, e aí é você que vai me sustentar, porque você vai ganhar mais do que eu. Mas eu disse pra ele, se eu estiver ganhando 10 mil e ele 2, a gente tem 12. 12. Se eu estiver ganhando 30 e ele estiver ganhando 500, a gente tem 30 e 500. E ele sabe que isso é verdade, porque eu vivo isso. Eu demonstro isso. Porque do mesmo jeito que nós já fomos a churrascaria mais cara da cidade, a gente já dividiu um prato de macarrão na água e sal. Com o mesmo amor, com a mesma alegria, sem murmuração. Então perceba, é a maneira como você vive e a maneira como você influencia o seu esposo. Essa influência comportamental de princípios e valores
é que você precisa exercer sobre o seu marido. Não é a manipulação, sabe? A manipulação através do sexo, a manipulação através do serviço doméstico. Quantas vezes? Eu lavo a louça se você pagar minha manicure. Porque minha unha tá feita, eu que não vou estragar a minha mão. Hoje, eu não preciso fazer chantagem nenhuma com ele. Ele oferece, por quê? Porque é um princípio. O que é importante pra minha mulher? Bom, ela tá cuidando do que é importante pra mim, que é eu almoçar meio-dia. Então, deixa eu ver o que é importante pra ela, que eu também não posso deixar faltar. Ela gosta de fazer unha. Meu bem, essa semana eu pago. Coisas bobas, mínimas, mas que mostram um relacionamento saudável. Confiança. E é por isso que Satanás foi primeiro na mulher. Porque ele sabia que através dela ele podia corromper aquele homem. Porque nós temos esse poder de influência sobre os nossos maridos. Nós temos. Quando a gente cede princípios, a gente também está influenciando de forma negativa. Eu recebi uma mensagem tristíssima essa semana de uma mulher, que o marido deixou ela para ficar com outra. E ela fala: Viviane, a culpa é minha. Porque um dia, quando ele sugeriu para mim que a gente fizesse sexo com outro casal, porque ele me disse que não tinha mais tesão por mim, que ele precisava disso para ser estimulado na nossa vida sexual, ao invés de eu apresentar a Bíblia para ele, eu cedi com medo de perdê-lo. E ela sabia que ela já tinha perdido. Porque quando um homem chega nesse ponto, e mulheres também, porque nós estamos decadentes. Eu já ensinei muita coisa errada pro meu marido, que depois eu tive que colocar o meu rabinho entre as pernas, quando a Bíblia deu na minha cara e dizer: meu amor, me perdoa, eu te ensinei isso errado. Eu te corrompi o coração, mas agora a gente precisa acertar. Então, quando a gente cede e negocia a palavra de Deus, a gente também influencia os nossos maridos. Nós temos tanto poder de influenciar para o bem quanto para o mal. E Eva influenciou para o mal quando corrompeu a palavra de Deus, negociou os princípios do Senhor e deu ao seu marido, e ele também o comeu. Ambos estavam conscientes do que estavam fazendo. Mas eu tenho certeza que se a mulher tivesse falado assim: mas Adão, olha aqui uma cobra que fala. Só eu, você e Deus falamos. Por que tem uma cobra falando? Marido, protege aqui. Talvez as coisas tivessem sido diferentes, como hoje podem ser na sua vida. Então, a mulher, ela ouve mais e melhor. Ela se permite ouvir o que não devia. E ela tem grande poder de influência sobre o seu marido. Então, a abordagem de Satanás foi uma desvirtuação calculada do plano de Deus para a liderança de Adão no relacionamento. Sabemos que Eva foi enganada, ao passo que Adão pecou intencionalmente e com conhecimento de causa. A gente precisa aprender a ouvir mais do que falar. Você pode ouvir, mas não interaja com o pecado. Não toque nele para ver se ele te morde, porque ele vai morder. E aí a autora vai dizer assim, olha: Eva engoliu a isca, mas em vez de dos benefícios prometidos, ela acabou sentindo o gosto amargo das consequências. E as consequências no jardim foram 3, que a gente vive até hoje. Vamos pensar um pouco sobre elas. Culpa, medo e alienação. Então, o que é a culpa? Por que a gente sente culpa? A culpa, ela é uma emoção. Ela é um sentimento que, se a gente alimentar da forma errada, vira uma escravidão. Então, quando a gente sente culpa, que é fruto da vergonha, a gente se envergonha de alguma coisa que fez, imediatamente a gente se sente culpado, porque verdadeiramente temos culpa. Mas se a gente não administrar bem essa emoção, ela vira um senhor na nossa vida. Ela nos afasta de Deus. Ela nos gera medo e alienação. Então a culpa, para agir de forma saudável em nós, ela tem que se transformar em arrependimento.
E ela transforma-se em arrependimento quando a gente permite que o Espírito Santo de Deus trabalhe o nosso coração, nos ensinando, nos mostrando o porquê da nossa culpa, o porquê da nossa responsabilidade e nos disciplinando de modo a não cairmos mais, a não incorrermos mais nos mesmos erros. Então, todo sentimento que a gente tem, toda emoção que a gente tem, foi Deus que colocou no nosso coração. Ele nos criou seres emocionais para que pudéssemos ser de forma saudável relacionais. Mas a gente precisa aprender a administrar esses sentimentos e colocar no lugar certo. Então a culpa é uma coisa que a gente tem que colocar no lugar certo. Primeiro, em Cristo, nós não temos culpa do nosso pecado. E isso precisa ser um alívio para nós. Mas um alívio que caminha junto com os nossos olhos cravados na cruz do Calvário. Porque a gente não pode tirar de mente a culpa que nós temos na crucificação de Jesus. A história inteira não pode ser contada pela metade. Não é só a novidade de vida. Não é só a liberdade que temos. Não é só. Porque se eu penso só na graça exacerbada, eu esqueço da minha responsabilidade. Se eu penso só no perdão, eu esqueço da minha necessidade de vai, não peques mais. Então a história precisa ser contada toda. Olha, nós temos culpa sim. Jesus morreu por minha culpa, por sua culpa. Por causa dos nossos pecados ele morreu. Ele foi morto, ele foi pisado, ele foi chutado, cuspido, violentado. Por minha culpa. Mas ele fez isso de forma voluntária. Para que essa culpa que eu tenho fosse depositada sobre os seus próprios ombros. E assim nós pudéssemos ter reconciliação com Deus. E a partir dessa reconciliação com Deus, novo nascimento, novidade de vida, vá e não peques mais. Então a nossa culpa, ela não pode ser isolada. Uma culpa que nos gera remorso, amargura e que nos faz ficar preso no tempo e no espaço. Não é só a culpa da cruz de Cristo, mas é o que ela representa espiritualmente para nós. Uma liberdade, uma nova vida, uma nova estratégia para a gente vencer todas as tentações. Porque na cruz do Calvário ficou cravado lá o pecado, que não tem mais poder sobre nós. Então, o meu coração precisa saber administrar essa culpa, colocar ela lá nos ombrinhos de Jesus Cristo e receber dele a liberdade. Uma liberdade que não me dá margem para libertinagem, mas que me dá margem para responsabilidade. Autorresponsabilidade e responsabilidade para com o outro. Eu preciso ser responsável pelas minhas ações. Porque tem coisa que só eu posso fazer. Tem coisa que não é espiritual. Tem coisa que é visível, física e real nesse mundo e precisa ser resolvido. E eu preciso me responsabilizar pelo meu irmão. Porque assim como Caim lá atrás disse o que eu tenho a ver com meu irmão, nós temos repetido hoje. E nós somos uma família. Nós temos tudo a ver com o nosso irmão. Nós precisamos nos preparar para exortar o nosso irmão em amor. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para apresentá-la ao nosso irmão quando ele estiver em pecado. Porque a gente precisa amar mais a alma dele do que a raivinha que ele vai sentir de nós. E daqui 15 dias ele vai fazer o mesmo comigo. E eu preciso amá-lo mais e entender que ele tem responsabilidade sobre mim, ao invés de ficar magoadinha e com raivinha dele. Então a culpa precisa ser bem administrada. E é esse o primeiro sentimento que o pecado coloca em nós. Depois o medo, né? Então a culpa é o conhecimento do pecado sem o conhecimento de Deus. O medo é o primeiro sentimento pós-queda que nos assola a todo tempo até hoje. Nós ficamos com medo. E o medo, ele não é saudável para nós. É lógico, existe uma pequena dose de medo que é uma questão de sobrevivência. Eu tenho medo de morrer de choque, então eu não coloco o dedo na tomada. Eu tenho medo de morrer atropelada, então eu olho para os dois lados antes de atravessar a rua. Mas existe o medo que me paralisa. E veja, a culpa e o medo, ambos estão associados à vergonha, né? E aí a culpa gera o remorso, o medo vai gerar ansiedade. E aí a gente precisa pensar um pouco sobre a ansiedade. A ansiedade, ela é uma emoção que a princípio
ela é protetiva. É natural ficar ansiosa com uma prova que eu me preparei muito para fazer e que eu não sei qual vai ser o resultado e que eu preciso daquilo. Mas quando a palavra de Deus diz para nós, não andeis ansiosos com coisa alguma, veja, contemple como a natureza se retroalimenta. Contemple. Vamos analisar, vamos dar uma olhada nesse texto? Se você tiver com a sua Bíblia, por favor, pegue a sua Bíblia, abra lá em Lucas, capítulo 12, por favor. Vamos analisar o texto de 22 a 34 para entender o que Jesus está falando para nós a respeito da ansiedade. Ele diz assim: portanto, eu digo a vocês. Portanto, então ele estava dizendo alguma coisa, ele está concluindo aqui. O que ele estava dizendo antes? Não sejam insensatos. Não acumulem riquezas nesse mundo sem se preocuparem com as riquezas que precisam ser acumuladas com Deus. Insensatez na Bíblia é usado de duas formas que eu queria que você pensasse junto comigo. Em Lucas 11, verso 40, Jesus está dizendo assim, verso 39. Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do corpo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola e verão que tudo ficará limpo em vocês. Então aqui, insensato quer dizer para nós aquele que procura viver de aparências externas sem se preocupar com o seu interior. Que vive querendo mostrar uma coisa que não é. Vejam seus Instagrams, ok? Vejam seus Instagrams, porque eu vejo os Instagrams de vocês. Volta e meia eu vou fuxicar. E volta e meia eu fico muito triste de ver o vazio do coração de vocês, que precisa de milhões de selfies para tentar se preencher com a solidão que vocês sentem. Uma pessoa que tem no seu perfil só fotos suas tá buscando glórias para si. Vaidade de vaidade. Percebam-se a si mesmas. Percebam se vocês não estão usando de forma pecaminosa as redes sociais de vocês. E aí apliquem na vida de vocês. Porque se vocês fazem isso na rede social, vocês fazem isso na vida também. Estão muito mais preocupadas em aparentar do que em ser aquilo que Deus espera, do que em ser aquilo que a Bíblia nos exorta. E a segunda vez nesse capítulo que a palavra insensato aparece, vai aparecer no capítulo 12, verso 20. Contudo, Deus lhe disse, ele estava contando a parábola do rico e insensato, aquele que, ao invés de distribuir o que ele tem de sobra, cria celeiros maiores para poder acumular mais ainda para si. E Jesus diz, insensato, esta semana, essa mesma noite, a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então a palavra insensato aqui aparece de outra forma. Aquele que guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então, pensando nisso, em acúmulo de riqueza, em aparência exterior que é má, que é pecaminosa, que é você tentar ser aquilo que você não é, sem se preocupar em se transformar naquilo que é bom, agradável e perfeito à vontade de Deus, é que Jesus começa dizendo, não se preocupem com a sua própria vida. E aí a gente precisa lembrar que Jesus diz que aquele que prezar muito a sua vida deverá perdê-la para ter a vida verdadeira. Então Jesus diz assim, não se preocupe com a sua vida, porque essa vida que você vê não é a vida que eu quero te dar. Quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Jesus está dizendo, não é só de pão que você vive, mas é da minha palavra. É através da minha vida que você viverá. E não se preocupe com o que você vai vestir, porque os meus profetas, os maiores, até eles andaram pelados. É isso que Jesus está comunicando. Panos de saco.
Não importa o que você está vestindo. Não importa quanto custa a sua camisa. Isso não interessa. Nem para Deus e nem para os verdadeiros cristãos, que não estão nem aí para a forma como você aparenta, se vestir ou falar. Aquele jeito de mostrar que você é culto, ou é íntegro, ou é piedoso. É a moda que a gente vê o tempo inteiro aparecer nas redes sociais de alguém que faz alguma coisa como caridade e filma para dizer que quer dar exemplo. A Bíblia diz: o que a sua mão direita fizer que a esquerda não saiba. Deus não precisa dos seus exemplos na internet. Ele precisa dos seus exemplos na vida real. Fazer na internet é fácil. Qualquer retardado faz. Qualquer idiota faz. A gente vê pessoas fazendo boas ações na internet. E ao mesmo tempo a gente sabe que essas pessoas tratam quem trabalha para elas como lixo. Pessoas milionárias tratando outros seres humanos como lixo. Mas na internet, a vida, e não é a vida, essa vida humana, terrena, é a vida espiritual, é mais importante do que a comida. Aquilo que eu vivo com Deus é mais importante do que eu como e coloco no meu estômago, porque afinal de contas, o que está no meu estômago, uma hora sai. E o corpo é mais importante do que as roupas. O nosso templo do Espírito Santo precisa estar limpo, muito mais do que as nossas roupas. Esse texto fala de uma verdade espiritual, ok? Observem os corvos. Não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiro, contudo Deus os alimenta. Queridos, corvo come o quê? Urubu come o quê? Jesus está dizendo: eu provenho até morte para que haja vida. A morte que eu dei a vocês na cruz é o que vai gerar a vida verdadeira em vocês. E veja, ele diz que os corvos, eles não semeiam nem colhem, eles não têm trabalho, eles não têm esforço braçal nenhum. E Deus dá a eles o que comer. Carne morta. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar? Não, aí ele diz: e vocês têm muito mais valor do que as aves. Então, se Deus gera morte para alimentar os corvos, que dirá para alimentar nós, o que ele não vai gerar? De alimento, E às vezes, gente, não é grandes fortunas de alimento, porque lembre de Paulo sempre, que diz: eu sei viver com muito, mas eu também sei viver com quase nada. Eu sei ser muito bem tratado, mas eu também sei ser destratado, ser espancado e tido como morto, jogado fora da cidade. Se Deus tratou assim os seus melhores amigos, que dirá de nós, que sequer nos preocupamos em ser amigos dele? Se você quer ser como Cristo, você tem que suportar o que Cristo suportou, de não ter onde colocar a sua cabeça. Verso 25. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Primeiro ensinamento desse verso. Contemplação. A nossa ansiedade, geralmente, pode ser controlada pela contemplação da natureza. É você olhar para essas verdades bíblicas, olhar para a natureza e constatar que elas são verdadeiras. Constatar que verdadeiramente o passarinho tá lá alegrinho, cantandinho, sem se preocupar. Que os lírios estão lá, sem fazer esforço nenhum. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. E aqui, os lírios simbolizam
a santidade. Então Jesus está falando, olha a representatividade da santidade. Não é preciso esforço físico braçal para que haja em vocês vestes brancas. Apocalipse vai dizer, né, que os mártires, quando chegam aos céus, são vestidos de vestes brancas, sendo que ainda não há neles corpos ressurretos. A gente entende que são almas, então não são roupas literais. As vestes brancas simbolizam santidade. E aqui o que Jesus está dizendo é isso, que nem Salomão pode se vestir com a santidade que eu e você podemos por causa do Espírito Santo que habita em nós. O Salomão não tinha o Espírito Santo nele. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso. Deus vai nos dar aquilo que nós precisamos. Ah, então quer dizer que eu não preciso trabalhar? Precisa porque você foi vocacionada a fazer alguma coisa. Deus não deixa ninguém parado à toa fazendo nada. Deus está sempre mandando a gente trabalhar em alguma coisa. E Ele vocaciona. E dentro da sua vocação serão manifestados os seus dons. Então, se você tem a vocação para ser professor, como eu creio que tenho, creio que fui chamada, vocacionada a ser professora, eu vou exercer na minha profissão o meu dom, que é o dom de ensino, né? Os dons do Espírito Santo, que é o de palavra de conhecimento, que é o de discernimento, que é até o de profecia, né? Os dons espirituais que podem ser manifestados em nós, não só dentro do templo, mas onde quer que estejamos exercendo a nossa vocação. Então Deus diz, a santidade eu estou dando a vocês pelo Espírito Santo. Então não é por isso que vocês têm que batalhar. Vocês têm que batalhar para ser parecidos comigo. Trabalhar o seu caráter, trabalhar o seu comportamento. Usar o Espírito Santo, essa santidade que eu lhes dou, para transformar quem vocês são na sociedade, para serem meus representantes, meus embaixadores por aí. E Jesus continua no verso 30, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. O mundo pagão é que fica correndo atrás de abundância. Eu e você não precisamos de abundância. Eu e você precisamos daquilo que é necessário para acordar no dia seguinte e continuar trabalhando. A gente não precisa de abundância. Deus pode dar? Claro, Deus é dono de todas as coisas e muitas vezes Ele dá. Mas dizer que você precisa é mentira. Você não precisa. E muitas vezes Deus não te dá porque você não tem caráter para suportar o que Ele tem para dar. Porque você vai se corromper. Porque você vai abandoná-lo. Porque você não vai exercer misericórdia com ninguém. Porque você não vai saber o valor da misericórdia dele sobre a sua vida. Então, às vezes, Deus não está te dando o que você está pedindo. Porque você não tem competência ainda para suportar o que você está pedindo. Às vezes, se Deus der dinheiro na tua mão, você vai virar um corrupto, um ganancioso. Alguém que vai explorar cada vez mais as outras pessoas porque sentiu o gostinho do que é ter bastante dinheiro. Pense bem no seu caráter. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Por quê? Qual é o princípio aqui? Quanto mais você busca o reino de Deus, ou seja, a comunhão com o Pai, o conhecimento das Escrituras, o entendimento pleno da palavra de Deus, a oração que te coloca em comunhão com Deus, que te faz conhecê-lo mais, que te coloca em maior submissão diante dele, que te faz dependente dele. Quanto mais você jejuar em prol da tua intimidade com o Senhor, quanto mais isso você fizer, menos chances o teu coração tem de ser corrompido. E aí, Deus, que te provou no pouco, vai te confiar o muito. Então, busque o reino dos céus. E tudo o resto que você precisar, até o que você não pediu, Deus vai te dar, porque daí ele vai ter um coração em quem ele pode confiar.
Não tenham medo, pequeno rebanho. Olha que importante a gente saber disso. Pequeno rebanho. Nós não somos uma multidão infindável de irmãos. Existe no meio de nós muito joio. Então saiba identificar quem é o trigo. Observe, seja cuidadoso com o trigo. Para que você não se frustre com as pessoas. A gente geralmente se frustra com os outros. Porque confiou quando não devia. Falou quando devia calar. Ouviu pouco. Percebeu pouco. Observou pouco. Nós somos impulsivos. Arrogantes e impulsivos. E isso é péssimo para desenvolver relacionamento saudável. É do agrado do Pai dar o reino a nós. É do agrado de Deus que nós o busquemos. É do agrado dele que nós tenhamos comunhão com ele. Então é claro que ele vai nos dar o que nós queremos se nós estivermos completamente entregues a ele. E aí, no verso 33, ele diz: vendam o que vocês têm e deem esmolas. Ou seja, provem-se a si mesmos. Porque é muito mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o rico está sempre confiando mais no dinheiro do que em Deus. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Qual é o seu tesouro hoje? Será que o seu tesouro hoje é a idolatria relacional com o seu marido? A idolatria relacional com os seus filhos? A idolatria relacional com os seus pais? A idolatria do seu emprego? A idolatria do seu carro zero? A idolatria do seu pet? Aquilo que você idolatra tem o seu coração. Então o medo leva-nos à ansiedade. E a ansiedade nos afasta de Deus. E aí, o terceiro sentimento, a alienação. A alienação parental e social. O isolamento, o vazio. O pecado nos faz solitários, queridos. Você conhece, com certeza você conhece, pessoas muito solitárias. Porque o pecado governa o pensamento e o coração delas. Se você é uma pessoa solitária, o pecado está governando você. Por quê? Porque se você é muito sozinha, provavelmente você é orgulhosa, arrogante, soberba, não sabe ouvir repreensão, não sabe reconhecer onde estão os seus erros, não sabe pedir perdão, não sabe respeitar o espaço do outro. Se você é uma pessoa solitária, sempre vai estar todo mundo errado e você não. O pecado governou seu coração, seu pensamento. Ai, Vivi, mas eu não consigo me relacionar na minha igreja. Você não quer. Você tem medo. Você sente culpa porque em algum momento você foi frustrada por alguém. Você sente medo porque você não confia mais, que pode confiar nas pessoas. E você está alienado do corpo. Alienado de Deus. Porque quando a gente sabe quem a gente é e se sente pertencente, a gente se relaciona porque fomos feitos para isso. Nós fomos criados com essa única função, relacionamento com Deus. Então, se você não está tendo relacionamento com pessoas que são pessoas que Deus designou para que nos relacionássemos, o pecado está governando você. Reconheça isso. Reconheça. O que tem de mulher sozinha, eu tenho perto de mim, bem pertinho de mim. Pessoas que preferem seus animais, que não sabem entender que o outro pensa diferente, entende diferente, gosta diferente, que não aceitam absolutamente nada que o outro faça que não seja para o seu próprio agrado. É aquela pessoa que precisa ficar sendo lambida o tempo todo. Eu tenho horror de puxa-saco. Mas essa pessoa solitária ama um. Porque só assim ela se sente importante. Só assim ela se sente com valor.
A gente tem depositado as nossas ansiedades não onde Jesus manda, que é na cruz, aos pés dele, mas nas pessoas. A gente tem depositado as nossas ansiedades nas pessoas. E as pessoas não estão preparadas para suprir as nossas necessidades. As pessoas, elas não estão prontas para nos ajudar a suportar as nossas dores, porque isso é função de Deus na nossa vida. Isso é o lugar de Deus nas nossas vidas. E essa outra pessoa tem as dores dela, as frustrações e os sofrimentos dela, que você não pode passar igual um trator por cima, fingir que não existe, porque agora ela tem que me saciar. Não é assim que as coisas são. Um relacionamento só dá certo quando eu entendo que preciso atender a necessidade do outro. E aí o outro entende que precisa atender as minhas. De forma natural, de forma saudável. Sabe? Não por obrigação, não para agradar, mas para suprir mesmo, como Cristo supre a necessidade da sua igreja. Imagine o poder da conscientização e as emoções que inundaram o espírito de Eva quando a inocência foi destruída. Deve ter sido alucinante. E a gente sente isso até hoje. A nossa inocência foi destruída. Os nossos olhos se abriram para o mal e, infelizmente hoje, só o que a gente enxerga é mal. O nosso cérebro tem uma tendência a guardar muito mais aquilo que é ruim do que é bom. E isso é um sistema de proteção nosso. Eu guardo o que é ruim para que ali na frente, quando eu me der conta que eu estou vivendo uma mesma situação ou uma situação parecida, eu estou pronta para enfrentar. Mas é isso que a gente faz? Não. A gente congela a memória ruim e fica revisitando ela. Revisitando ela. A gente fica indo lá. E aí a gente vai olhar a psicologia e vários estudos já mostram que ter comunhão com Deus, que ler a palavra, que orar, mexe com o nosso córtex central, frontal. Córtex frontal, né? Mexe com o nosso córtex. E muda essas memórias de lugar. E transforma essas memórias em coisas suportáveis, superadas, que viram só um aprendizado e não uma dor. Porque a gente está com síndrome de vítima, né? O ser humano tem essa síndrome em si. A síndrome da vítima. Não porque eu fui vítima. Não porque fulano não fala mais comigo. Poxa, mandei uma mensagem para uma pessoa esses dias. Esses dias não, faz tempo. Essa pessoa não me respondeu. Eu falei, mas gente, será, né, que eu fiz, né? Ah, não quer falar comigo, deve estar ocupado, deixa pra lá. E eu esqueço, né, gente? Eu esqueço, eu tenho mais o que fazer. Lembrei esses dias de novo, falei, nossa, fulana, que saudade, deixa eu mandar uma mensagem. Falei, fulana, que saudade de você, lembrei de você agora. Manda notícias. E a pessoa não me respondeu de novo. Aí eu pedi pra minha irmã, eu falei, irmã, pergunte fulana o que aconteceu, porque fulana não tá me respondendo, ela tá me ignorando. Ô, gente, pasmem. Essa pessoa foi falar pra minha irmã que não me respondeu, porque uma vez lá atrás, não sei quando, na minha formatura, não sei o que, me mandou uma mensagem e eu não respondi. Eu falei, mas nossa, que rancor, né? Que brutalidade. E aí agora eu tô aqui pensando se eu ligo pra essa pessoa, porque é uma pessoa bem difícil, assim. Tô achando que, sabe, vai me mandar pastar, vai me mandar pra PQP. Tô achando, aí eu tô pensando se eu quero passar por isso, ou se eu largo mão, porque a gente sabe que, e assim, não é uma pessoa cristã, não é uma irmã em Cristo, então, entendeu? Ai, vai exigir de mim uma energia que eu não tô muito afim de gastar. Então tô calculando ainda. Se eu largo pra lá, se eu falo alguma coisa. Só que você percebe a síndrome de vítima? A síndrome da eterna dívida que o mundo tem pra comigo. Ah, eu mandei mensagem, não me respondeu, então também nunca mais eu falo. Quantos aninhos você tem? 2, 3? No máximo 5?
A gente tá ficando velho e imaturo. Com um monte de informação, mas burro de conhecimento. O Brasil é o país, eu acho que se não o número 1, mas está entre os 5 primeiros, que mais vende livro no mundo. Você sabia disso? Mas também está entre os 5 primeiros, se não primeiro, em países que menos se lê. Explica isso pra mim. Do mesmo jeito que está encabeçando o ranking de mais venda de livro, está encabeçando o ranking de ninguém lê o que compra. É só pra ter. E eu vou falar uma coisa pra você, eu já estive nessa estatística, eu já tive 2.500 livros na minha casa. Hoje eu tenho aqui 500, a maioria é consulta, que eu preciso para os meus estudos da faculdade, consulta bíblica, comentário bíblico e tal. Tem bastante livro histórico, enfim. Mas eu comprava pra ter, porque era bonito ter. Eu lia, mas é lógico que eu não lia na mesma velocidade que eu comprava. Agora eu leio, me desfaço, e com o dinheiro que eu me desfiz, eu compro outro. Ou eu dou pra alguém e compro outro. Ou porque não dá. Porque a gente tá colecionando informação e continuando burro. Burro emocionalmente, burro psicologicamente, burro de conhecimento, burro de maturidade. A gente não tá crescendo. E essa pessoa, ela é uma psicóloga. Essa que me ignorou porque um dia eu não respondi uma mensaginha que ela mandou. Uma psicóloga que trata da doença emocional dos outros, da psique dos outros. Completamente doente, como é que você cuida de outra pessoa? Cristão, se você tá completamente doente, encardido ainda do seu pecado, como você vai cuidar de outras pessoas? Me explica essa conta, porque ela não fecha. Profissionais doentes querendo tratar a doença do outro. Eu tô cada dia acreditando menos na psicologia e mais no aconselhamento bíblico. Eu não acredito em transtorno, viu? Psicológico. Não, eu acredito em falta de conhecimento bíblico. Uma pessoa que é aconselhada biblicamente com a verdade absoluta da humanidade, que é a palavra de Deus, consegue sair de qualquer transtorno. Aconselhamento bíblico. Mas não tem conselheiro. Porque a gente não lê Bíblia mais. Porque as pesquisas mostram que 72% dos cristãos nunca leram o Novo Testamento inteiro. Que dirá a Bíblia inteira? A Bíblia inteira é 28%. Como que lida com isso, gente? Como é que vocês estão lidando com a vida de vocês sem conhecer o Deus de vocês? Eu não sei. Eu não sei. E eu vou falar uma coisa. A mulherada que começa a caminhar comigo e que começa a entender isso daí, porque eu massacro na cabeça. Eu tenho lá o meu grupo de leitura cristã coletiva, que acontece terças-feiras às 8 no Google Meet. O link para você entrar tá na bio, é só clicar. E eu tenho um grupo de leitura universal, que em 2022 a gente só vai ler obra brasileira. Literatura nacional, que acontece segundas-feiras às 4 da tarde no meu Instagram pessoal. E eu faço isso por quê? Porque eu preciso te conscientizar que você tá ficando burro por preguiça. Você precisa amadurecer. Eu preciso de ajuda. Você precisa amadurecer porque eu preciso de ajuda. Porque a seara é enorme e os trabalhadores são poucos. Entende? Mulher, eu preciso que você amadureça. Preciso que você cresça intelectualmente. Pare de ser ignorante, preguiçosa. Porque eu preciso de ajuda, que tem muita mulher doente. Você precisa se tratar para me ajudar a tratar mulheres. Por favor. Então, quando eu começo a massacrar essa realidade na cabeça da mulherada, que elas começam a caminhar comigo e aí dizem assim pra mim, e não é uma, nem duas, nem 10.
Vivi, eu nunca achei que fosse importante ler a Bíblia até eu começar a ler. Vivi, eu nunca sabia como começar até que você começou a me ajudar e agora eu entendo a importância. Vivi, eu nunca achei que eu precisava ler a Bíblia para conhecer Deus porque eu sentia Deus. Agora eu percebo a importância. Sabe por quê? Você se esquece que entre o Antigo e o Novo Testamento houve 430 anos aproximadamente de silêncio de Deus. E se Deus resolver ficar em silêncio de novo? Tirar o eu senti a presença de Deus. Tirar as suas emoções. Tirar os seus sentimentinhos. Tirar as suas emoçõezinhas. Se Deus decidir fazer isso, você crê por quê? Você sabe me dizer por que você acredita em Deus? Você sabe me dizer? Me responde isso, por favor. Viviane, eu acredito em Deus. Por quê? Me explica por quê. É porque Deus é amor. Só isso. É só por isso. É só por uma emoção, por um sentimento. Porque o amor de Deus é diferente do teu, viu? Deixa eu te explicar. O amor de Deus não tem nada a ver com o amor que você sente seu coraçãozinho batendo mais forte, não. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Não é um calafrio, um suor e um frio na barriga, não. O amor de Deus é justiça. O amor de Deus também é condenação. O amor de Deus também é inferno. Quem criou o inferno foi Jesus Cristo para jogar Satanás e seus anjos e também o homem. É Jesus que vai atormentar eternamente, ok? Leia Apocalipse de forma adequada. Não. Lê primeiro o Antigo Testamento. Porque se você conhece o Antigo Testamento, você consegue ler Apocalipse com sabedoria e conhecimento. Fora isso, você vai só se embananar e aprender besteira. Então, mulher, por favor, pare de ignorância. Eu preciso de ajuda. Tô trabalhando muito aqui, sozinha. Me sinto só. Porque não consigo pensar em mulheres que tenham essa destreza de caminhar comigo, ensinando a palavra de Deus de forma digna e decente. Mas por quê? É porque você não é capaz? É porque você não é competente? Não, é porque você é preguiçosa e emocionalmente burra. A gente precisa amadurecer. A gente precisa parar de sofrer por coisas que a gente não tem que sofrer. Sofrer por Big Brother. Sofrer porque fulaninho confessou agora que usa droga. Surpreendeu zero pessoas. Sofrer porque fulaninho voltou pro ex-marido que é um traíra. E que influenciou durante meses uma sociedade inteira. Meu Deus! Mas não é por isso que a gente tem que sofrer. A gente tem que sofrer por coisas reais, pela alma das pessoas, pela igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o sofrimento que a gente tem que sentir. Mas você não sofre por isso. Você sofre porque o seu marido não faz o que você quer e não botou o lixo fora. Esse é o seu sofrimento medíocre, que só diz respeito ao seu próprio umbigo. Então vamos amadurecer, sabe? Vamos crescer esse pensamento aí. Pelo amor de Deus, vamos sair do primário. Preciso de ajuda. Amém? Eu vou encerrar assim hoje. Vou encerrar assim hoje. Semana que vem a gente continua. Tá? Quer ler comigo literatura? Manda um direct. Acesse o link que está na minha bio. Vai lá. Grupo de Leitura Cristã Coletivo. E a gente conversa. Cresça. Vem me ajudar. Em nome de Jesus. Beijo. Quinta que vem, 7 da noite, a gente se encontra de novo.